Península é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, menos um, pelo qual se liga a outra terra. A Península Arábica é um deserto de pedras e areia. Os habitantes desse deserto se fixaram na costa do Mar Vermelho, em aldeias como Meca, ou em oásis no interior, como Yatrib. A Arábia era habitada por tribos de beduínos semitas, da mesma origem que os judeus, fenícios e assírios. Suas principais atividades eram pastorear cabras e camelos, o cultivo da terra e o comércio. Imagine um deserto, um enorme deserto, com dunas que se estendem até o horizonte, como as ondas de um oceano gigantesco, mas um oceano de areia. Esse é o deserto árabe. Mas não é de areia em todos os lugares. Aqui e ali você pode encontrar algumas fontes naturais de água chamadas oásis. E as primeiras tribos árabes que se estabeleceram em torno deles. Espalhados por todo o deserto e muito longe uns dos outros, esses povos, que eram pastores e comerciantes, muitas vezes não se davam muito bem. Não discuta. Esse é o Nada meu disso, camelo, esse é meu. meu camelo. Não, é meu. Não, é o meu. Esse é meu. É o meu. Eles lutavam uns contra os outros o tempo todo. Até que um dia, uma força incrível e invisível chegou. Uma força que apareceu entre as areias do deserto, como a água fresca de uma nascente. Essa força era a fé. Uma fé enorme, capaz de mover montanhas. Essa fé estava em uma nova religião chamada Islã. Ela uniu os povos da Arábia por um objetivo comum. E um novo império foi criado. Esse império se tornaria um dos mais ricos, mais complexos e refinados da história da civilização. Muitos dos descendentes dos povos árabes no Brasil conservam a fé muçulmana, que é monoteísta. Queria que você explicasse pra gente como é este ser supremo dos muçulmanos. Na nossa religião islâmica, que é uma religião monoteísta, acreditamos em um só único Deus. Esse Deus, como diz na Surata 114 do nosso Alcorão Sagrado, ele não foi gerado e não gerou. E ele é onipresente, ele é o poderoso, ele é o generoso e é o maior de tudo. Ele que nos mantém vivos e ele que nos leva. Quais são alguns dos deveres dos fiéis segundo o Alcorão? Eu gostaria de dividir essa tua pergunta em duas etapas. As obrigações do islamismo, na primeira etapa, seria rezar 5 vezes ao dia em direção a Meca, que é essa aqui que nós temos, a direção de Meca. A segunda obrigação do muçulmano é jejuar durante 30 dias, que é o mês de Ramadã, que é um mês muito sagrado para o muçulmano. A terceira que nós temos também é a peregrinação a Meca, que todo muçulmano que tem condição fisicamente e de saúde, ele faz pelo menos uma vez na vida. A quarta, nós temos a caridade, que você tem que fazer com o próximo. Temos também o dízimo, que todo trabalhador ele tem que contribuir com a comunidade com 1/5 do seu lucro, para poder que aquelas pessoas que são pobres também se satisfazerem. E que eu queria, na primeira etapa, falar mais importante, que são os fundamentos e princípios do islamismo, que nós temos, em árabe chama-se Tawhid, que é monoteísmo. E segundo, que é a Nabua, que significa o profeta, que nós acreditamos no profeta Maomé e em todos que antecederam ele, celestiais. Terceiro, temos o imamato, que chama-se imam em árabe, que acreditamos nos 12 santos após o profeta Maomé. O quarto, que nós acreditamos na justiça de Deus, que é a Adl em árabe, que ele é justo, que em quinto, quando tiver o juízo final, que chama-se Yom al-Qiyamah em árabe, que lá a justiça de Deus vai aparecer. Casablanca, Marrocos. Cheguei aqui quando começou o mês do Ramadã. Entre o nascer e o pôr do sol, não se pode comer, beber, ter relações sexuais, fumar. O jejum só é quebrado às 6h15 da tarde. Assim que o muezim, um sacerdote da mesquita, que é a igreja, dá o sinal verde para comer. Além do Deus Supremo, cada tribo árabe tinha os seus próprios ídolos. O ídolo mais antigo é uma pedra preta que fica no interior da Kaaba. Isso aqui é uma maquete da Kaaba. A Kaaba fica em Meca e, segundo a tradição, Alá teria depositado a pedra preta diretamente nas mãos de Abraão.
Abraão, como nós já vimos aqui no telecurso, é o pai de todos os semitas. Mas o destino dos árabes se transformou com a chegada de um novo líder, Maomé. O profeta Maomé. Por volta do ano 500, Meca era uma das muitas cidades espalhadas pelo deserto. Mas tinha uma característica única. Acreditava-se que toda a grande pedra negra de Meca havia caído do céu. E muitas pessoas de lugares diferentes fizeram peregrinações a Meca, a fim de meditar e orar. No ano 570, Maomé nasceu em Meca. Era filho de um comerciante humilde. Como seu pai morreu quando ele era muito jovem, ele foi criado por um tio, trabalhando como comerciante e pastor. Maomé gostava de todas as pessoas que faziam peregrinações para sua cidade e conversava com elas durante horas. Embora ele não soubesse ler, gostava das histórias de Abraão e de Jesus e lembrava delas com facilidade. Uma noite, quando Maomé tinha 40 anos, estava meditando em uma caverna no Monte Hira e teve uma visão do arcanjo Gabriel. Maomé estava preocupado. Ele não sabia se o que tinha visto era real ou apenas um sonho. Depois de algum tempo, o arcanjo apareceu novamente e disse: Não há Deus sem Alá, e Maomé é o seu profeta. O arcanjo então passou a ele 6.232 versos sagrados e deu-lhe a responsabilidade de difundi-los e garantir que estas novas leis fossem seguidas em todo o mundo. Ao fazer isso, Maomé iria salvar a humanidade do inferno. Foi assim que se tornou o profeta de Alá, o único Deus e Criador de todas as coisas. E foi assim, como os judeus e os cristãos, que os árabes também começaram a acreditar em um único Deus. Maomé ensinou a grandeza de Deus e rejeitou a adoração de ídolos de pedra. Muitos começaram a seguir seus ensinamentos. Enquanto crescia o número de pessoas que vinham visitá-lo, menos pessoas faziam oferendas ao famoso santuário da Pedra Negra. E os líderes locais não gostaram nada disso. Maomé e seus seguidores foram ameaçados e perseguidos. E no ano 622, Maomé teve de fugir para a cidade de Medina, onde se escondeu por muitos anos. Essa migração é chamada de Hégira e é considerada pelo Islã como o ano zero, o ano a partir do qual o calendário islâmico começaria. Assim como o nascimento de Cristo para o calendário cristão, ou o dia em que os judeus foram libertados do Egito para o calendário judaico. A partir dessa fuga, Maomé passou a pregar a guerra santa contra todos os infiéis. Infiéis são aqueles que não acreditam nas revelações. Segundo a crença, os muçulmanos que morrem lutando pela religião vão direto ao paraíso. Guerra Santa, na verdade, é o mesmo nome que os muçulmanos de hoje dão para as guerras deles, jihad. E olha, essa religião revelada a Maomé tem muita força, viu? Opa! Muita força mesmo. Os habitantes de Medina logo se converteram à nova religião. Pouco tempo depois, Maomé e seus guerreiros muçulmanos invadiram Meca. Eles penetraram na Kaaba e destruíram todos os ídolos, menos a Pedra Preta. Com essa vitória, Maomé conseguiu unificar todas as tribos árabes. Em 632, morre Maomé. Abu Bekr, sogro de Maomé, se proclama califa. O califa é um misto de chefe político e religioso. Sua missão é preparar os árabes para a conquista da terra. O sucessor de Abu Bekr foi Omar. Omar iniciou a expansão muçulmana. Guerreiros do Islã tomaram a Pérsia e a Síria. A Alexandria, no Egito, foi incendiada junto com a famosa biblioteca. Os muçulmanos construíram uma nova capital no Cairo. Depois, foram para Líbia e Trípoli, chegando até Cartago. Ih, Vicente, esse império tá ficando grande demais. Quer apostar que logo vão começar a ter lutas internas? Pelo que a gente já viu até agora, a tendência, sempre que o império vai ficando grande demais, é o quê? Haver uma guerra civil e o império se dividir. Aliás, vamos ver se isso também aconteceu com os muçulmanos? Aconteceu sim. Depois que Omar morreu, o califa Ali continuou a conquistar territórios. Pouco tempo depois, estourou uma guerra civil. E o Império Muçulmano foi governado por duas dinastias, a dos Omeiadas e a dos Abássidas. 660. A dinastia dos Omeiadas governa o mundo árabe e expande o território.
A capital do império muda de Meca para Damasco, na Síria. Os exércitos muçulmanos conquistam o Turquestão, o Cáucaso, a Armênia e chegam até a Índia. No norte da África, conquistam Tunis, Argélia e Marrocos. Chegam ao Oceano Atlântico. 711. Os muçulmanos atravessam o Estreito de Gibraltar e conquistam a Península Ibérica. 732. Na Batalha de Poitiers, os francos detêm o avanço muçulmano na Europa. Os muçulmanos vão ficar na Espanha até o século XV, quando serão expulsos pelos reis cristãos. Viu só, Gil? A Península Ibérica teve influência árabe durante séculos e séculos. Dá pra ver bem nesses monumentos, ó. Pois é, olha, Portugal faz parte da Península Ibérica. Exatamente. Os árabes dominaram Portugal e Espanha. E os portugueses, quando chegaram no Brasil, já trouxeram na bagagem várias influências árabes. Sem dúvida. Agora eu tava pensando uma coisa. O que será que aconteceu com a outra dinastia, dos Abássidas? 750. A dinastia dos Omeíadas é derrubada pelos descendentes de Abas, tio de Maomé. Os Abássidas mudam a capital do império para a Mesopotâmia, onde fundam Bagdá. Os novos califas continuaram a expandir o território e incentivaram o desenvolvimento artístico e científico. O apogeu da dinastia dos Abássidas se deu durante o reinado de Harun al-Rashid. O Império Muçulmano se estendeu desde a China até a Espanha. E a unidade do mundo árabe, que Maomé tinha sonhado, se rompeu. Em 760, os árabes da Espanha declaram independência. Em 968, é a vez dos árabes do Egito. O império se dividiu em 3 califados, com capitais em Bagdá, Cairo e Córdoba. Em Bagdá, os califas se cercaram de guardas mongóis. Esses guardas mongóis eram turcos de tribos asiáticas. Os turcos vieram da Mongólia e se fixaram nas margens do Mar Cáspio. Lá, entraram em contato com os árabes da Pérsia e se converteram ao islamismo. A partir de então, se tornaram guerreiros de Alá e começaram a cuidar da guarda pessoal do califa. Aos poucos, se tornaram os verdadeiros governantes. 1055. A tribo dos turcos seljúcidas toma Bagdá, depõe o califa e coloca no poder o seu sultão. Os turcos conseguem submeter todos os povos árabes muçulmanos da Ásia e da África e se tornam um perigo para os reinos cristãos da Europa. Bota perigo nisso, Vicente. Olha só o tamanho do Império Muçulmano. Eu fico pensando como é que eles faziam para administrar toda essa região, hein? Os muçulmanos foram tolerantes, deixando que os povos conquistados mantivessem sua religião, seus costumes e a administração dos seus territórios em troca de um tributo. Dominaram as grandes rotas comerciais e se tornaram os principais intermediários entre o Oriente e o Ocidente. E tudo isso era administrado assim. O califa era o chefe supremo. Havia um califa em cada capital: Bagdá, Cairo e Córdoba. Nos territórios conquistados, o emir exercia o poder absoluto em nome do califa. As tarefas principais do governo eram desempenhadas pelos vizires, ou ministros, e pelos cheques, os chefes das tribos. Teherã, Irã. Filha, fiquei horas admirando a arquitetura da cidade de onde vieram meus pais, quando o Irã ainda se chamava Pérsia. Como o Alcorão proibia a representação de figuras humanas, a criatividade dos muçulmanos se realizou criando os arabescos, que são arcos com ornamentos geométricos. Os ornamentos geométricos aparecem também nos tapetes orientais, que a fantasia dos árabes transformou em tapetes mágicos. Bazares e mesquitas. A mesquita era o principal centro religioso da cidade. Eram grandes edifícios com torres muito altas. Não importa em que parte do mundo uma mesquita é construída, ela sempre está voltada para a cidade de Meca, para que os fiéis possam rezar nessa direção todos os dias de suas vidas. Uma das primeiras mesquitas foi a da cidade de Damasco, construída sobre as ruínas de um templo cristão. Essa mesquita serviu de modelo para todas as outras. As cidades na Península Arábica foram se organizando em torno da mesquita e do bazar. O bazar era um enorme mercado onde se poderia comprar qualquer coisa, desde frutas e temperos a tapetes muito bonitos. Será que você tem um que combine com meu casaco? O bazar era como uma pequena cidade dentro da cidade.
Um local para comprar e vender, cheio de mercadorias surpreendentes, cores e cheiros. Mas não era apenas para comprar e vender. As pessoas se reuniam ali para discutir religião, política e, naturalmente, argumentar sobre os negócios. Todas as ruas da cidade começavam no bazar e iam até a periferia, fazendo com que o bazar fosse o coração de cada cidade. Casas desses muçulmanos refletiam suas vidas simples no deserto, sem nenhuma decoração e com muito pouco conforto. Homens e mulheres viviam quase que completamente separados uns dos outros. E um homem podia ter até 4 esposas. Normalmente, as mulheres viviam em uma área separada da casa chamada harém. As lendas falam de sultões muito poderosos que tinham haréns com centenas de mulheres. Quanto maior o harém, maior o poder do sultão. Uma cultura refinada. O Império Islâmico também marcou um período de grande esplendor. Entre os anos 750 e 1258, o Império era governado pelos Abássidas, que eram descendentes diretos do grande profeta Maomé. Eles transferiram a capital do Império de Meca para Bagdá, no Iraque de hoje. Durante esse período, os muçulmanos estavam governando um reino com muitas culturas diferentes entre a Espanha e a Índia. Eles absorveram conhecimentos de cada cultura e aprenderam muitos estilos diferentes de arte e arquitetura. Foram melhorando e expandindo essas ideias, constituindo estilos próprios. Nossa, eles aprenderam muito! É verdade. Por exemplo, arabesco é um estilo de arte feita de milhares e milhares de formas geométricas interligadas e era usado para decorar templos e palácios luxuosos. Os muçulmanos nunca representavam pessoas, porque sua religião não permitia a adoração de imagens. Os espanhóis apreciaram esse estilo arabesco e começaram a imitá-lo em suas próprias igrejas e castelos. Estas duas culturas estabeleceram um intercâmbio de conhecimentos, e ainda hoje existem algumas palavras em espanhol e em português que vêm do árabe. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo em outros lugares do mundo nessa mesma época. Vamos dar uma olhadinha mais de perto na expansão do mundo árabe para a Europa. Os exércitos muçulmanos saíam da Península Arábica e iam conquistando terras na África e na Península Ibérica. De lá, eles estavam prestes a conquistar toda a Europa. Os exércitos árabes pareciam invencíveis. A determinação e os soldados bem disciplinados derrotavam todos os povos contra quem lutavam. Mas em 732, houve uma batalha crucial que parou seu avanço na Europa Ocidental. E esta foi a Batalha de Poitiers. Os árabes lutaram contra o exército dos francos durante 6 dias inteiros, sem interrupção. Então, no 7º dia, a situação mudou. O exército muçulmano tinha tropas de cavalaria poderosas, vestidas com armaduras, enquanto as tropas dos francos eram, em sua maioria, soldados de infantaria com espadas, lanças e escudos. Apesar dessa desvantagem, os francos tinham o grande comandante Carlos. Carlos conseguiu colocar alguns membros do seu exército atrás das tropas árabes e finalmente as derrotou. Devido a isso, ganhou o apelido de Carlos Martel, que significa martelo. O neto de Carlos Martel foi nomeado Carlos Magno. Carlos Magno estabeleceu uma aliança estratégica com o Papa que governava o Vaticano e o nomeou protetor da Igreja de Roma. Armado com esse título e com sua fé cristã, Carlos Magno partiu para uma série de conquistas. Criou um vasto império que regia toda a Europa Ocidental, com total apoio do Vaticano. A influência do Islã. Ao longo dos séculos, o grande Império Islâmico começou a desmoronar lentamente. E em 1258, a cidade de Bagdá foi atacada e destruída pelos mongóis, sob o comando de Hulagu, o neto de Gengis Khan. Outros grupos muçulmanos conseguiram formar novos impérios, como os Fatímidas, no norte da África, e os turcos otomanos, no Oriente Médio. Reinos muçulmanos existiram na Península Ibérica até 1492, mesmo ano em que Colombo chegou à América. Mas eles foram expulsos da Espanha pelos reis católicos.
De desertos áridos a palácios luxuosos, a história cativante do Islã mostra o quão forte o poder da fé pode ser. O profeta Maomé disse que a fé pode mover montanhas. Bem, certamente ele tinha razão. A força do Islã conseguiu unir inimigos, criar riquezas enormes, desenvolver a ciência e influenciar o resto do mundo com o charme delicado de seus escritos e de sua arte. Hoje, milhões e milhões de seguidores rezam 5 vezes por dia olhando para Meca e fazem uma peregrinação à cidade pelo menos uma vez em suas vidas. Isso mostra que a chama ardente da sua fé não desapareceu e não vai desaparecer.